O que você vai fazer com o que Cristo fez por você? O que nós vamos fazer com o que Cristo fez por nós? Quando nós olhamos esse texto, preste atenção. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Deixa esse texto aí, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, quer para aqueles que estão conosco de forma presencial aqui, quer aqueles que estão conosco nas redes sociais. O Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Por isso, ó Pai, que todos nós sejamos alcançados e venhamos ouvir a Tua voz em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quando a mensagem começa a ser pregada por João Batista, a tônica é arrependimento, reconhecimento do erro, reconhecimento daquilo que eu estou fazendo, que se opõe à direção estabelecida por Deus. E todas as vezes que eu descubro que aquilo que eu faço desagrada a Deus, que aquilo que eu faço está na contramão do que Deus determina ou orienta, eu vou precisar de duas coisas. Primeiro, eu posso reconhecer que o que eu quero, o que eu faço, e que as minhas escolhas são mais importantes do que o que Deus está dizendo. Isso me tiraria de uma visão cristã e me colocaria numa visão humanista, ateísta, onde eu tiro Deus do centro e me coloco, e a partir do que eu acho correto, a partir daquilo que me oferece algum nível de prazer e satisfação momentânea, eu vou nortear a minha vida. Ou então eu vou me arrepender, ou então eu vou olhar aquilo que eu estou fazendo por uma ótica diferenciada, e quando eu me deparar com essa situação que se opõe à palavra de Deus, eu então vou me arrepender, e isso é um passo extremamente importante. O arrependimento, inevitavelmente, ele é a consequência do reconhecimento de uma falha, de um erro, e isso é poderosíssimo, mas não muda nada. O que muda não é arrependimento, o que muda é conversão. Por isso o texto diz: arrependei-vos primeiro, mas depois convertei-vos. Que seja imposto na sua vida, nos seus valores, nos seus princípios, uma mudança, uma conversão. Ok? Por quê? Porque o arrependimento e a conversão fará com que os seus erros ou os seus pecados sejam apagados. Ou seja, o meu pecado, ele só vai ser apagado se ele for precedido de arrependimento e de conversão. Dizer que eu sei que estou fazendo errado, mas permanecer no erro, não muda nada. Isso me faz apenas alguém consciente do erro que eu estou cometendo, e alguém que foi subjugado por uma emoção ou por um desejo que eu não consigo controlar. Eu bato na minha esposa, então tá bom, mas eu sei que isso está errado. Mas todas as vezes que eu perco a cabeça, eu agrido a minha esposa, mas depois eu peço perdão a ela. Eu só não me converto. Então o arrependimento, ele é muito importante, porque ele faz com que eu olhe para o meu estilo de vida e descubra que ele não está no parâmetro que deveria. Se eu gosto disso ou não, não vem ao caso. Se eu acho que isso está correto ou não, não vem ao caso. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar,
Eu preciso entender que, primeiro, Deus precisa estar satisfeito. Segundo, certo? Eu preciso entender que eu trabalho para um bem coletivo. E terceiro, pelo meu bem-estar. Quando eu quero ter uma vida pautada na palavra de Deus, a primeira coisa, Deus tem que estar satisfeito. E o nome dele tem que ser glorificado com a minha postura e com o meu estilo de vida. Segundo, o meu estilo de vida tem que ter uma visão coletiva, tem que causar um bem-estar para as pessoas que estão ao meu redor. E por último, isso tem que trazer bem-estar a mim. Quando nós olhamos para isso, a proposta é: eu quero ter meu pecado apagado? Quero. Então, como é que isso vai acontecer? Com arrependimento e com conversão. E por que é que eu quero ter o meu pecado apagado? Porque o texto diz que se isso acontecer, virão para a minha vida tempos de refrigério. O que a Bíblia está dizendo que por que é que eu preciso que o meu pecado seja apagado? Porque eu quero que haja uma satisfação, um refrigério, um ambiente que ele é tão confuso momentaneamente que ele parece que, se ele existir, ele quebra o sistema, ele causa uma ruptura. Porque falar hoje de refrigério aqui é falar de felicidade, de satisfação de viver. Algo que o mundo atual diz que é utópico, inalcançável, surreal. Ninguém hoje pode ser feliz, porque se você for feliz, você rompeu com o sistema, você quebrou o sistema. Você não pode ser feliz com esse smartphone que você tem. Você não pode. Porque se você for feliz com esse smartphone, se você desejar estar com ele até o momento que seu sistema operacional não funcione mais, isso pode durar 2, 3 anos. E isso fez com que você estabelecesse uma ruptura num sistema de comércio. Por isso, as pessoas não podem ser felizes. Ninguém pode casar e ser feliz. Ninguém pode ser feliz com somente esse modelo de carro, somente morando nesta casa, somente frequentando, fazendo isso. As pessoas estão proibidas de serem felizes. E pior, quando você define para alguém que é feliz com o que você tem, as pessoas vão tentar te convencer que é mentira sua. Porque você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquilo outro, você não pode comprar aquilo, você não vai ali, você não faz. Mas eu não preciso de nada disso. Precisa. Cala essa boca. Que tu não é feliz. Porque se tu for feliz, eu estou desgraçado. Porque eu não consigo. Você está rindo? Mas o buraco é mais fundo do que a gente pensa. E como é que encontra felicidade? Refrigério. E o refrigério vem, termina o texto. Como é que ele vem? Pela presença do... Então eu me arrependo, e aí os meus pecados são... E aí eu recebo um refri, porque o Senhor se tornou presente em... Aí a casa caiu. Aí você vai ouvir pessoas dizer assim: pastor, eu não estou aguentando. Ou eu trabalho, lá onde eu trabalho, pastor, eu não me meto com ninguém. Eu fico na minha, eu vivo na minha, eu me converti, eu mudei de vida, eu me converti. E o pessoal me persegue. Por quê? Porque você encontrou o que a maioria das pessoas estão procurando e não sabem onde está. E cada um procura onde acha que está. A mulher samaritana achou que ia ser feliz com um homem. Parecia o coelhinho da Páscoa. 1 homem, 2 homens, 3 homens. Ela estava errada, sim ou não? Não! Ela queria ser, só estava procurando a felicidade no lugar, porque a nossa felicidade está em Deus. Isso não impede você de casar, de ter filho, de ter sogra, de ter dinheiro. Isso não impede nada. Você pode ter tudo,
Mas a felicidade não está no tudo, a felicidade está em Deus. E é isso. Então é mudança. É isso que eu quero conversar com você. Certo? O que Deus está esperando de mim? Mudança. O que a sua mulher está esperando de tu? Sua sogra de tu. E o que o diabo espera de você? Você não muda nada. Você vem para o culto e... Nossa, o culto maneiro. Louvor maneiro. Ri pra caramba com o pastor. E mudou o quê? Mudou nada, não mudou nada. Saí mais sem vergonha do que cheguei. Nossa, o culto nem acabou, já estou querendo pecar. O mal barato isso. Hoje, gente, tem gente com a vida tão ruim que se o diabo me pedir referência, eu falo para não levar. Oh, não leva não, para o inferno. Tem outro lugar para ir? Deixa. Essa alma penada. Você está rindo, mas é sério. Qual é o grande confronto da atualidade? Um evangelho que não muda ninguém. Ele é simplesmente adaptável. Ele tem que se encaixar no perfil do cliente. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que lhe agradam e não aquilo que lhe confronta. Por isso que muitas pessoas, ao invés de mudar de postura, mudam de igreja. Porque é mais fácil mudar de igreja do que mudar de postura. Mas quem encontra a mudança da postura, traz para a sua vida o refrigério. E com o refrigério vem a presença de... E aí, querido, aí o mundo fica coló. Não interessa a quantidade de dinheiro. Não interessa o lugar que você está. Aí já não é mais o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Aí a vida faz sentido. Mas para isso, o evangelho tem que entrar. Ele entrou. E o que ele me trouxe? Conscientização. Eu me arrependi. Me arrependi e agora? Agora eu vou me converter. Eu vou mudar. E o que isso vai fazer? Com que as minhas falhas, os meus pecados sejam perdoados. E o que o perdão vai me trazer? Um refrigério. E o refrigério acontece por quê? Porque Deus veio para a minha vida. Então, para que você entenda isso e fique claro com textos bíblicos, coloca para mim primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 13. Dá uma olhada nesse texto. De um cara que cometeu inúmeros erros, vacilou. Estou falando de ninguém perfeito. Mas preste atenção no que diz esse texto. Então, Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou para Ramá. Preste atenção. Eu estou falando de Deus chegando, da presença de Deus. O texto diz que Samuel pega o azeite da unção e sai das montanhas de Ramá e vai a Belém para ungir o filho de Jessé como novo rei de Israel. Ele chega até a casa de Jessé e o texto diz que ele pega o azeite, derrama na cabeça de Davi, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel se levanta e vai para as montanhas de Ramá. Samuel se levanta e vai embora, mas Deus fica com Davi. Entendeu? Davi não precisa de Samuel para ser um vencedor, ele precisa de Deus. Samuel vai embora, mas Deus fica. O culto já vai acabar. E a pergunta é: o culto vai embora, o pastor vai embora, o louvor vai embora, você vai embora, mas alguém vai com você? Entendeu? O Espírito do Senhor se apodera de Davi. E quando o Espírito do Senhor está com Davi, ele é capaz de colocar a sua vida em risco para defender uma ovelha que não é sua, é de seu pai. Davi começa a desempenhar funções de uma forma diferenciada. Ele mata leão, ele mata urso, ele mata um gigante, mas ele não mata o rei. Davi é alguém que por Deus está governando a vida dele. Ele sabe o que precisa enfrentar e o que precisa fugir.
Davi sabe discernir pessoas, propósitos, razão, motivação. Ele não matou Saul porque era covarde. Ele não matou Saul porque era tão valente que sabia que não precisava matar o cara que queria matá-lo. Porque quem colocou Davi onde ele estava não foi Samuel, foi Deus. Quando Deus direciona a sua vida, quando a presença de Deus ocupa um lugar de destaque na sua mente, você sabe quem são seus inimigos, quem são seus aliados. Você sabe com quem você pode se aproximar e de quem você tem que se afastar. É muito importante entendermos a magnitude disso. São mudanças que vão acontecendo, que vão nos fazendo amadurecer. Mas a pergunta é: por que é que Deus quer mudar a minha vida? O que é que eu vou fazer com tal mudança? Para que isso? Mas descubra algo que vale a pena olhar. Enquanto alguém tem a presença de Deus e é capaz de desenvolver suas funções de uma maneira tão extraordinária como Davi, vamos dar uma olhada no próximo versículo, no 14 desse texto. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Preste atenção, o verso 13, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E agora, Davi mata leão, mata gigante, mata urso, não mata Saul. A organização na vida deste homem é totalmente diferenciada. Você deve estar espantado talvez um pouquinho, porque o verso 14 diz: e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor, e a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta, porque nele não há mal nenhum. Mas nós estamos num texto do Velho Testamento, onde era muito comum não dar nenhum tipo de crédito a Satanás, quer seja algo de bom ou de ruim. Nessa época tinha que vir de Deus. Essa era a dinâmica e a cultura. Por isso você se depara com esse texto dizendo que o espírito era mau, mas ele vinha da parte de Deus, porque não se dá crédito a Satanás nesse período. Ok? Mas o que eu quero que você entenda é o que aconteceu com Saul, quando não houve arrependimento, não houve conversão, não houve transformação, não houve apagar de pecados, não houve refrigério, não houve presença de Deus. O Espírito do Senhor se retira de Saul, ele não dorme. O Espírito do Senhor se retira de Saul, ele fica com uma visão de conspiração horrorosa. Seu comportamento se torna violento, desequilibrado, dissimulado. É só para você entender o ambiente que nós estamos observando. E o pior, você sabe por que é que Saul odiava Davi? Porque o verso 13 diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas o 14 diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Se tinha alguém que conhecia o Espírito de Deus, esse alguém era Saul. E Saul sabia que esse Espírito não estava mais, mas estava em alguém. Se você reclama das perseguições, cuidado, porque grande parte delas acontece por pessoas que já tiveram o Espírito de Deus e uma vida de santidade, e uma vida próxima de Deus, e hoje não vive mais, e vê você viver. Esse é um dos grandes desafios e confusão de muitas pessoas. Quando olhamos para tudo isso, eu preciso mostrar a você como Deus sempre esteve intencionado em mudar e agir pessoas que iriam trabalhar na coletividade de uma forma tão intensa. Quando nós vamos olhar ou definir um perfil daquelas pessoas que Deus escolhe, é basicamente isso.
é quase um perfil único. Vamos lá, eu vou ter um encontro com Noé. Então tá bom, Noé, você vai ter 120 anos para construir uma arca, tá joia? É isso, tá tudo. E agora? Agora você vai para a sua casa e vende essa ideia para sua esposa. Vende a sua ideia para seus filhos. Vende essa ideia para sua nora. Eu estou te dando uma informação aqui, particular, mas ela vai ter que agir no coletivo. E esse camarada vai para casa e faz com que toda a sua família se engaje num projeto extraordinário. Você quer mais? Vamos pegar o menino José e vai para o Egito, para que as nações não morram de fome. Sempre Deus pegando alguém para fazer com que essa pessoa irradie um bem-estar, uma satisfação, mude a vida de outras pessoas, faça com que outras pessoas melhorem sua qualidade de vida, seja muitas vezes apenas terrena, de pessoas que ganharão o mundo, mas perderão sua alma. Isso é perfeitamente compreensível. A Bíblia trabalha, está aí, duas vidas. É assim que funciona. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, porque se tem segunda morte, tem primeira. O que é primeira morte? O que é morte? A palavra morte totalmente vinculada à separação. Você morre quando o seu espírito, o sistema elétrico que faz seu corpo funcionar, vai embora. Então, se ele se separa, você está morto. Segunda morte é quando sua alma se separa de Deus. É assim que funciona. Quando nós vamos olhar para essa estrutura, o que Deus está preocupado? Qual é o impacto da minha vida, da minha conversão, do que Ele fez comigo na vida de outras pessoas? É isso. E por isso, eu quero mostrar para você algo que talvez possa elucidar algumas coisas na sua mente e te ajudar a mudar de vida. Porque o grande desafio não é vir para a igreja. Não. O grande desafio não é ser membro de uma instituição. Não. Um grande desafio não é prestar um nível de serviço. Não. O grande desafio é ter um nível de mudança que faça com que outras pessoas sejam alcançadas por aquilo que me alcançou, que sejam atingidas por aquilo que me atingiu. E talvez nós tenhamos aqui hoje um dos maiores obstáculos, que eu confesso a você que até hoje não tinha olhado por essa ótica nesse texto. Coloca para mim, por favor, Marcos, capítulo 5, verso de número 2. Preste atenção. Marcos 5, 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Repita comigo: espírito imundo. De novo, espírito imundo. Preste atenção em mim. Primeiro que esse texto, ele é bem complexo, se nós olharmos, por exemplo, o capítulo 4, verso 36. Bota aí, 4:36. Isso, você está no 5:2, volta por 4, isso. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. Preste atenção, Cafarnaum ou Tabita, uma dessas duas cidades. Jesus está envolto numa multidão, ele é popstar. Ele está maximizando o seu alcance de projeção e de expansão da mensagem. O ambiente é propício. Ele está lotado, um cultão. E agora ele entra no barco e vai do outro lado. Capítulo 5, verso 2. Um homem
Um homem. Preste atenção, não era essa. Eu não faria isso. Você não faria isso. O que você e eu faríamos era deixar esse indivíduo, que não tinha nenhuma expressão, nenhuma posição social, ele não era um Pôncio Pilatos, ele não era um César, ele não era um governador, ele não era um senador, ele não era ninguém. O que eu e você faríamos é pegar o barco de Decápolis e sair de perto desse homem e ir do outro lado, onde tem muita gente para te ouvir, muita gente para te ovacionar, muita gente para reconhecer seu ministério. Jesus deixa esse montão de gente. Seja franco. Se você tivesse a oportunidade de pregar para 20 pessoas ou para 2.000, qual dos dois convites você aceitaria? Ou para pregar para 2.000? Você quer maximizar seu potencial, alcançar mais pessoas. Porque nós entendemos que se tivermos uma abrangência maior, teremos mais êxito. Pois é, Jesus deixa essa multidão e vai do outro lado encontrar com um homem cheio de demônios. E eu quero falar para você, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o Eterno por esse cara estar cheio de demônio. Porque assim que Jesus tirar os demônios desse cara, esse cara vai se tornar alguém extraordinário. E eu aprendo nessa passagem que é muito mais fácil tirar demônio das pessoas e fazer com que elas mudem de vida do que tirar as pessoas de si mesma para fazer com que elas mudem sua história. É muito mais fácil você olhar para alguém e ver uma insanidade, um comportamento incorreto, um poder maligno possuindo tal pessoa. E é isso que acontece aqui. O que as pessoas olham? Um cara nu, morando no cemitério, atacando pessoas. Um nada. É isso que ele é. Ele é um ninguém. O problema é que Jesus não está olhando para quem ele é. Jesus está olhando para quem ele pode ser, se for alcançado pelo poder que ele tem. Você está entendendo? O que as pessoas falam a seu respeito, o que elas pensam a seu respeito, não é nada diante do que Deus sabe que pode fazer através da sua vida. Mas você sabe qual é o grande problema nosso? É que nós não temos demônio. O que nós temos é ego. O que nós temos é uma postura que faz com que o poder de Deus não consiga se manifestar. Ele não consegue fluir. Ele não consegue se desenvolver. Porque quando Jesus chega, o que esse cara tem? Ele tem espíritos malignos. Ele está nu. Ele está todo machucado. Ele está ferido. É isso. Os discípulos não sabem o que estão fazendo. É Decápolis, as 10 cidades. Lá não tem comida judaica. Lá o porco é elemento de sacrifício a deuses pagãos. O que eles estão fazendo ali? Judeus de carteirinha, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Mateus. Eles não querem estar ali, ainda mais numa situação daquela. E agora aquele homem maluco, sabe? Pô, a gente podia estar do outro lado, Cafarnaum, a casa da sogra de Pedro, lugares para fazermos uma refeição, para sermos bem recebidos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para mudar gente. Porque se gente resolver mudar, o inferno vai ter que recuar. Porque se gente resolver mudar, o casamento vai ser algo extraordinário. Porque se pessoas resolverem mudar, os filhos serão amados como nunca foram. Porque se pessoas quiserem mudar, a igreja vai se tornar o que precisa ser. Um campo de transformação. E é nesse ambiente que Jesus chega. Contrariando as expectativas. Porque ele é assim. O que encanta as pessoas são baús de tesouro. O que encanta Jesus é a oferta da viúva.
Por isso que é difícil conviver. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, e eu não vejo como você vê. Como é que nós vamos andar com alguém que pensa, vê e reage diferente de nós? Alguém vai ter que mudar, a mudança vai ter que acontecer. Mas sabe qual é o problema? Tem alguém esperando você mudar. Tem alguém esperando que algo aconteça com você. O problema é que não tem um demônio em você. Não. Se fosse um demônio, nós faríamos um exorcismo. Se fosse um demônio, seria muito mais fácil. Porque foi o demônio que roubou a sua santidade. Foi o demônio que roubou a sua vontade de estudar. Foi o demônio que se apoderou da sua vida e agora ele subjugou você. Pois é, se ele for embora, você estava nu e vai se vestir. Se ele for embora, você estava insano e agora vai viver uma vida tranquila. O problema é que quando não tem o demônio. O problema é que quando quem está aqui dentro é o Cláudio. E o Cláudio que vai querer que as coisas aconteçam ao tempo dele, da maneira dele, do jeito dele. E se não acontecer, o Cláudio vai fazer como Sara, arrumar uma maneira para que o que eu quero se materialize. Então eu arrumo um subterfúgio para criar uma maneira. Por quê? Porque Deus não está no modelo que eu gostaria que tivesse. Você já ouviu dizer que o demônio tomou o coração da Sara? Não tinha demônio na Sara. O que tinha era uma Sara que não estava satisfeita com o que Deus estava fazendo. O grande desafio, na verdade, é só esse. É porque eu e você descobrimos que o modelo que Deus criou não é dos melhores, ele não me agrada muito, então ele vai entrar em choque com o que eu quero, ou com o que eu vou fazer. Quando não tem isso, como é que é seu nome? O meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Ok, sai dele agora. Sai dele agora, acabou. Eu vim aqui para expulsar você da vida dele, porque é você que está estragando a vida dele. Vai embora agora e acabou. Pronto, e agora? Agora eu estou nu. Caraca, eu estou nu. Arruma uma roupa para ele aí, porque ele está arrependido de estar nu. Agora ele está vestido. Agora ele se senta e vai bater um papo e vai conversar. E agora ele está aqui. Bom, tá jóia. Mas para ele estar desse jeito, o que aconteceu? 2.000 porcos morreram. Bom, aí tem problema. Porque como é que esse camarada está legal? Eu não quero saber se ele está legal, eu quero saber cadê os porcos. Por quê? Porque bicho vale mais do que pessoa. Porque planta vale mais do que pessoas. Sim, com todo respeito, eu não uso um sapato numa pele de um animal, mas eu sou a favor do aborto. Não tem coerência. Sabe? É quando Jesus cura o paralítico e alguém diz, mas era sábado. Ô, irmão, esquece o sábado. O cara era paralítico e agora o cara está andando. Não, mas não pode porque é sábado. Irmão, tem alguma coisa de errado com você. Tem alguma coisa de errado com você. Você não está entendendo o bem coletivo. 70% dos 10 mandamentos falam do bem coletivo. Tem alguma coisa de errado no sistema. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós estamos vendo? Um cara sentado, e tem gente preocupado com um porco que morreu afogado. E agora chegou a hora de Jesus ir embora. Ele não vai ficar ali muito tempo.
ele vai embora. E quando ele vai embora, o ex-endemoniado, o outrora endemoniado, o outrora nu, chama Jesus e diz: eu preciso que o Senhor me leve. Eu preciso ir com o Senhor. Não faz sentido eu continuar desse lado. Deixa eu entrar nesse barco e ir contigo. Deixa. Me permita. Jesus disse: não. Você não vai comigo. Porque na minha equipe eu não tenho ninguém capaz de ficar desse lado. Eu não tenho. Todo mundo que eu tenho aqui é preconceituoso o suficiente para achar que o povo daqui não merece salvação. Então eu vim aqui, enfrentei uma tempestade, a incredulidade dos meus discípulos, a incompreensão do dono dos porcos e todo esse furdunço que está instaurado, porque eu vi em você um potencial que ninguém viu. Porque eu sabia que a única coisa que você tinha era demônio. Mas sem demônio, você conseguiria fazer uma entrega total e não parcial. E não abrir uma concessão. Então, vá para a sua casa, vá para os seus e mostre para eles. Marcos 5:20. Marcos 5, verso 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Você sabe por quê? Porque depois dessa ocasião, ele nunca mais andou pelado. Você sabe por quê? Porque depois dessa ocasião, ele nunca mais atacou ninguém. Você sabe por quê? Porque depois dessa ocasião, ele se tornou um cidadão capaz de conviver de uma forma satisfatória na sociedade. Esse camarada não foi respeitado porque falava língua estranha. Não estou desmerecendo os dons. Eu só estou dizendo que o que fez esse cara impressionar uma cidade pagã foi a mudança que ele conseguiu viver quando o demônio saiu e Jesus entrou. Você sabe, e eu falo isso com muito pesar e me colocando, o grande problema é que nós não temos demônio. O que tem é alguém dentro de nós, cerceando, limitando, estabelecendo fronteiras, dizendo que nível de ocupação é que vai acontecer. Até aqui o senhor pode ir, até aqui o senhor vai, ó, no meu dinheiro o senhor só vai até aqui, no meu temperamento o senhor só vai até aqui, na minha rede social o senhor só vai até aqui, o senhor, aqui eu estabeleço os limites. Eu gosto desse negócio de brincar de igreja, eu gosto de ir lá, eu gosto de ver. E o que tem nesse cara? Um demônio? Não, o que tem é ele, o que tem é ela. Aí ela vai postar um nude, aí a postura, porque não tem a ver com o demônio, tem a ver com a pessoa, sabe? Judas não tinha um demônio, o que tinha era o Judas, entendeu? Se tivesse um demônio no Judas, era expulsar o demônio e está tudo certo, o traidor ia embora. Mas não era um demônio, era o cara, era o caráter, era a postura, e é isso que nós estamos vendo aqui. O texto diz que ele começa a anunciar em Decápolis. Capítulo 7, verso 31, mais 2 versículos, eu termino. Capítulo 7, verso 31. 2 anos e meio,
depois desta visita, do capítulo 5, verso 1, chegaram à província dos Gadarenos. 2 anos e meio depois, Jesus volta a Decápolis, Tiro e Sidom, e ele vai pelo mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Ele vai retornar para Decápolis. O que vai acontecer agora, ele vai curar um gago surdo, e ele vai fazer a segunda multiplicação dos pães. E preste atenção nesse texto agora. Onde acontece a primeira multiplicação dos pães? Cafarnaum, sobram 12 cestos, simbolizando o ministério de Jesus, as 12 tribos de Israel. Segunda multiplicação dos pães acontece aqui, Decápolis, 7 cestos vão sobrar, e preste atenção no capítulo 8, verso 9. 8, 9. Lê para mim. Os que comeram eram quase. Tá. Há 2 anos e meio atrás, aproximadamente, Jesus atraca seu barco em Decápolis para ter um encontro com um cara que andava nu, atacava pessoas e era considerado louco. 2 anos e meio depois do encontro, Jesus volta para Decápolis, encontra 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças, interessadíssimo em ouvir o que Jesus tinha a dizer. Pergunto eu para você, quem Jesus deixou em Decápolis para pregar a palavra para esse povo? O apóstolo Paulo? O profeta Elias? Não. Um cara que ninguém dava nada por ele. Você sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que, como nós não temos demônio, a gente pensa que vai o pastor falar agora no fechamento da palavra que eu tenho que ser um evangelista, que eu tenho que mudar a vida das pessoas, que eu. Não vou fazer nada nesse negócio. Pois é, muito legal. Por que isso? Porque a mensagem é para todo mundo, mas não é para todos. Uma multidão. Bartimeu fica curado. Uma multidão. Jesus falou, alguém me tocou. Alguém me tocou. Pedro falou, o senhor não está entendendo, Jesus. O senhor não está entendendo. Jesus, acorda. Está um furdunço danado. Está todo mundo tocando no Senhor. Ele disse, não, você não está entendendo. É você que não está entendendo. Eu não estou falando de todo mundo que está me tocando. Eu estou dizendo que no meio de todo mundo que está me tocando, tem alguém fazendo algo diferente do que todo mundo. E é essa pessoa que eu estou procurando. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se daqui sair um, hoje, rapaz, eu vou mudar esse trem lá na minha casa agora. O senhor não vai comigo, igual o Samuel não foi com Davi. Mas Deus vai. Você pode chegar lá na sua casa e dar um choque de ordem. Fala assim, eu nem sei se tem demônio. E talvez até tenha. Naquele que vos fala. Mas em nome de Jesus. Hoje está na hora da gente mudar alguma coisa, para mudar alguma coisa na vida dos outros. Porque eu vou falar para você, esse negócio de ser os crentezinhos que às vezes nós somos. Não, vamos fazer uma oração, meu Deus. No meio da oração a gente nem sabe como é que começou. Eu não sei se você é assim. Às vezes eu
eu levo um tempinho só para repreender da minha oração. Acontece com você não? Às vezes eu vou orar, Senhor, vou acordar cedo amanhã, Senhor. Eu falei, não é isso não. Eu ia falar outra coisa, vamos começar de novo essa oração. Senhor, em nome de Jesus, eu vim falar contigo. Que hora será que é agora, que eu nem sei ainda? Vontade de olhar o celular. Acontece isso com você ou não? É só comigo assim? Porque às vezes eu fico pensando, e olha que eu nem tenho demônio. Pelo menos eu acho que não tem. O pior sou eu. Então eu preciso que você saia daqui hoje decidido a cometer um homicídio, a matar você. E deixa eu falar com você, você não morre com facada, você não morre com tiro, você morre com inanição. Para de dar comida para você, para de alimentar essa carne nossa. Você pode ficar de pé agora? Vamos mudar. Não é para ter uma mudança? Quem é que acha que pode mudar? Nossa, gente. Uns 10%. Mudar é um grande desafio. Porque vai tirar você e eu do nosso conforto. O legal é continuar do jeito que nós estamos. Mas isso não muda a vida de ninguém. Sai daqui hoje para mudar a vida de outras pessoas. Faça como esse homem. E ele fez jus ao que Jesus fez por ele. Feche seus olhos neste momento. Eu quero orar. Senhor nosso Deus, às vezes somos tão bons com as palavras, ó Deus. Somos excelentes conselheiros. Somos altamente qualificados a dizer como as outras pessoas devem proceder, como devem agir, como devem fazer. Mas temos grandes dificuldades, ó Deus, de vivenciarmos a tão sonhada conversão, a mudança que pode levar a nossa vida para um novo nível de intimidade para contigo. Que nessa noite possamos receber de Ti forças para tomarmos esta decisão, que possam melhorar o nosso casamento, que possa melhorar os nossos negócios, que possa melhorar a nossa família, a nossa caminhada de fé. Continua conosco, Senhor, porque dependemos de Ti. Leva-nos aos nossos lares, ó Pai, guardado por Tuas boas mãos poderosas, porque acreditamos que vamos viver o extraordinário ao Teu lado. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...